Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos ao canal Cientistas do Bem-Estar. Hoje nós temos uma convidada, assim, que eu não posso dizer nem que eu amo, que acho que o amor já transcende, sabe? Assim, eu falo que num relacionamento a gente precisa de alguns pilares até chegar ao amor. O primeiro deles é a admiração, o segundo é o respeito e aí vem o amor, porque sem esses dois o amor não se mantém. E além de amar, eu admiro muito e respeito essa pessoa, tá? Porque é uma mulher porretaça e eu convido aqui hoje para estarmos juntos aqui no Cientistas do Bem-Estar com um tema. Quem quer, faz. E ela pode provar sim que faz. A Ana Nery Gabriel, que por um acaso do destino também é minha irmã. Então tá no sangue ser mulher porreta, ser mulher líder e ser mulher que faz. Ana, gata, seja muito bem-vinda. Eu tô falando aqui publicamente, já vou me emocionar, mas enfim. Você é sim uma mulher que eu admiro, você é sim uma mulher que eu respeito e eu amo. E por que eu te convidei para vir no Cientistas do Bem-Estar? Não é só porque você é minha irmã, mas falando em desenvolvimento humano, em fazer as coisas acontecerem e olhar para situações de vida e estudar as melhores formas das coisas acontecerem, você traz isso como bom exemplo na sua vida, como mãe, mulher, esposa, mas enfim. A Ana vai se apresentar agora para vocês e eu quero... antes de mais nada, aí já manda esse vídeo pra galera, chama aqui pro papo, porque a conversa hoje é longa e ela é muito, muito positiva para todo mundo que tá precisando dar um up aí na vida. Bora? Bom, fiquei tímida, gente. Difícil isso, hein? Fiquei tímida, mas eu tô muito feliz de me organizar para vir aqui. Eu vou falar sobre isso, é uma questão de organização. Eu sou a Ana Nery Gabriel, tenho 43 anos, sou divorciada, sou amiga do pai da minha filha, graças a Deus, sou muito orgulhosa disso. Tenho uma família linda, vocês já viram, né? Aí, enfim, povo bonito. Tenho uma filha linda, Lavínia, 11 anos. Sou advogada, sócia advogada da Nery Rossetto Advogados. Sou da Umbanda, vou falar minha religião, porque eu toco atabaque, pelo menos eu tento. Faço parte dos curimbas. Treino todos os dias, pratico atividade física todos os dias, adoro musculação. Obviamente que no começo eu odiava, mas eu vou contar para vocês esse ponto. Tenho sim o meu controle alimentar, no sentido de entender a minha alimentação hoje. Sou dona de casa, sou mãe, sou estudante eu opto pelo concurso da magistratura, sou mãe de 2 pets, sou empreendedora também. Enfim, Pouca coisa. Né, N situações assim. Então, geralmente o meu dia ele é muito dinâmico, muito mesmo. E aí você tem que doar um pouquinho para cada, né? Tanto profissional, quanto pessoal, quanto intelectual, quanto espiritual, porque se vocês verem, eu mencionei o que abarca isso, né? E claro que você tem que debruçar também sobre a dedicação no quesito financeiro, estrutural. Né? Eu também vou falar sobre isso. Inicialmente é isso, essa é a minha sinopse, meu sumário. Então vamos lá, Ana. Seguinte, as pessoas no dia a dia se dão muitas desculpas para não realizarem tarefas. Pegando até o gancho que você falou da espiritualidade, porque muitas pessoas... É muito sério isso que eu vou falar aqui, gente, porque envolve muito preconceito. Muitas pessoas não falam sobre a sua religião, sobre a sua prática religiosa, com medo do preconceito. Porque ou você é de uma vertente evangélica ou você é de uma vertente católica. E muitas vezes as pessoas não são de nenhuma das duas, mas têm medo de falar a sua religião com Sim. medo do preconceito. Sim. Né? E eu sou uma defensora da tria alma, mente e corpo. Independente de se ter uma religião ou não, a espiritualidade ela precisa ser praticada, porque senão eu falo que é um triângulo ali, e falando em equiláteros, né? É assim que se fala, né, gente? Eles têm que ter igualdade, porque senão um não suporta o outro. Sim. Como a espiritualidade, você ser adepta a uma religião hoje, já vou começar nesse assunto, depois a gente retrocede um pouquinho aqui, te ajuda nessas outras áreas, porque não é fácil ser mulher, já não é fácil ser mulher.
E não estamos falando aqui de nenhum movimento, mas porque mulheres não se apoiam. As mulheres, elas são muito competitivas. Sim. Nós estávamos até falando com uma pessoa antes Sim. de entrar aqui, que ele olhou e falou, olha, eu vejo vocês muita liderança e tal, mas nós temos... Quando eu olho para uma mulher, eu vejo o melhor dela. Eu quero trazer ela, fazer ela subir. Mas, infelizmente, a maioria das mulheres, sempre que pode falar mal, fala mal de uma outra mulher. É isso aí. Né? Na verdade, as mulheres, elas se denigrem, né? É péssimo isso, mas assim, antes da gente entrar até aqui, realmente eu tive esse papo, acabou sendo uma regressão. E o que originou eu ser assim. E eu estava falando para ele que aos meus 14 anos de idade, mas antes disso, eu sofri também a questão por ser filha de nordestino, por ter tido a criação nordestina. E aí eu tive que passar por alguns momentos de rejeição por ser... Eu brincava com uma amiguinha que tinha um portão entre nós e a mãe não abria a grade do portão, porque simplesmente a mãe tinha meio que... Não queria que a filha dela se misturasse com uma filha de nordestino, né? Eu passei por isso, não entendi, achava que era um cuidado, mas depois de muito tempo a ficha caiu. E aí eu vi que eu não admitiria mais aquilo. Esse foi o primeiro ponto, isso com 8 ou 9 anos de idade. Aos meus 14 anos de idade, quando eu comecei a presenciar a questão de como que era o casamento, né? Vou começar por ele, que era a questão de 40 anos atrás, né? O casamento era uma submissão feminina, né? Porque tinha o provedor, o homem saía, a mulher fica em casa com os filhos. Só que aí é óbvio que era uma coisa engessada. E eu acho que crescendo, vendo essa submissão, eu sabia ali dentro de casa o que eu não gostaria para mim. E, na verdade, acabou sendo para todas nós, né? Sim. E o que eu percebi também? A ociosidade feminina, que veio também naquela época, e hoje a mulherada não tem tempo para nada. Essa é a verdade. Assim, tem, né? Vamos falar sobre isso. Mas assim, a ociosidade fazia com que ela se submetesse mais, com que ela tivesse um intelecto até mesmo limitado, por ausência de buscar conhecimentos. Hoje está aí amplo, vasto conhecimento, a mulherada de 60 anos está atualizada de tudo, né? Que são essas que sofreram há 40 anos atrás. Então, originou disso. A questão da religião, nós crescemos com a questão do catolicismo. Aquela obrigação de acordar todo domingo para poder ir para a igreja. Eu lembro que eu me escondia embaixo da cama, gente. É verdade esse bilhete. Para o meu pai achar que eu tinha ido para a igreja. E eu não tinha ido. Eu chegava faltando 20 minutos para acabar. Mas por quê? Porque a religião, e hoje eu sou um bandista, por quê? De lá para cá, eu lembro que eu tinha uma necessidade não de ir até o local. E por incrível que pareça, eu ia à igreja, fiquei muitos anos, acho que 15 anos indo na Nossa Senhora, na Santa Rita de Cássia, no Parque Novo Mundo, sempre em horário comercial, sempre em um horário que não tinha ninguém. Porque, na verdade, eu só queria conexão com Deus. E eu ficava assim, sempre quando eu estava com angústia, sempre quando eu estava sobrecarregada ou chateada, eu me escondia lá. O pessoal até me conhecia já. Eu chegava 3 horas da tarde, entrava na igreja, sentava em frente à Santa Rita e ali para mim eu estava na minha conexão. E eu saía muito bem. Depois disso, por estudo, por faculdade, por nadar, por começar a preencher muito o meu dia a dia, eu comecei a ter uma necessidade de acender uma vela branca. Por quê? Porque como eu não tinha mais tempo de ir na Santa Rita de Cássia, eu ficava assim, mas falta alguma coisa. Eu quero uma conexão, eu quero sentir uma conexão. Luz, né? E sem conhecer essa questão da matriz africana, o que eu fazia? Eu pegava um copo d'água, sem conhecer nada. Eu pegava um copo d'água, acendia uma vela branca acima da minha cabeça, né? E orava. E por incrível que pareça, eu acordava muito bem no dia seguinte. E eu falava. Eu sempre orava falando. E era eu e Deus. E eu acordava bem. E daí começou... Teve uma vez que falaram, vamos tomar um passe e tal, não sei o quê. E eu fui tomar um passe. Eu lembro que foi primeiro no Belém. Só que no Belém é o espiritismo lá, né? Enfim. Aí, no Belém, eu fui. Mas, gente, eu fiquei até com sono. Porque eu achei quieto, parado. E é calmo mesmo. E eu acho que por eu já vertente, né? E eu acho que por eu ter toda essa agitação... Quando aconteceu de eu ir numa casa, não foi nem da Umbanda, foi do Candomblé. Quando aconteceu de eu pisar numa casa para também tomar o passe,
só de ouvir o atabaque, eu não queria mais sair de um lugar que não tivesse um atabaque. Porque eu me sentia muito atraída, tanto que atabaque e berimbau são toques que realmente mexem muito comigo. Quando eu quero me acalmar, eu coloco músicas até da capoeira, pontos da capoeira, porque tem exatamente os dois que eu preciso. E aí eu comecei a perceber que me fazia bem. Aí eu comecei a buscar entender, mas sem nenhuma influência. Nem de mãe de santo, nem de pai de santo, nem de ninguém. Eu fui entender. Tanto que nesses estudos, nesses entendimentos, que aí, isso dentro da Umbanda, eu entendi que eu era Yansan com Xangô, eu entendi que eu tinha uma linha de Oxóssi, isso são, né, orixás aí da matriz africana, enfim, não vou entrar nesse detalhe. E foi daí, do conhecimento, de pegar um tempinho da minha vida, que eu comecei a entender isso. E aí, eu comecei aí, nesse terreiro que eu vou até hoje, eu falo que eu ainda vou, né, chegar até a minha casa, enfim. Mas assim, esse terreiro me faz muito bem e foi de lá que eu comecei no passe, eu era da assistência e daí eu comecei a perceber uma diferença de conexão. Quando eu comecei a entender o toque, quando eu comecei a sentir calafrios, quando eu comecei aí eu vi que a espiritualidade ela não vem para te, inclusive, engessar, ela não vem para te obrigar, ela não vem para, enfim, te limitar. Ela vem para te acrescentar. Ela vem para fazer o ponto, ponto que você falou. E aí eu percebi que a espiritualidade, aquela minha velhinha branca, toda vez que eu quiser acender, eu acendo. Se eu quiser acender um incenso, eu acendo. Mas o importante não é nada disso, não é imagem, não é vela, não é isso. O importante pode ser um banho no chuveiro. Se você firmar sua mente, se você respirar e orar, eles vão te ouvir. Que eu entendi isso da espiritualidade. E daí que veio... Mas antes disso veio aí a questão do corpo, da matéria, né? Que foi o que eu trabalhei bastante também. Eu falo sempre que as pessoas ficam procurando... Todo excesso esconde uma falta. Sim. Toda pessoa que é muito... Isso vale para tudo. Tudo. Quando você está fazendo uma reeducação alimentar, quando você está fazendo atividade física, quando você tem um trabalho, pessoas que trabalham demais. Hoje eu estava vendo uma matéria sobre isso. Elas estão se escondendo da vida real. Todo excesso esconde uma falta. Todo e qualquer excesso. E quando se diz respeito a uma religião, não é diferente. E aí as pessoas que são mal resolvidas com elas mesmas, elas atacam o outro. Sim. Porque elas não conseguem se entender. Elas não estão conectadas com a sua verdade. Eu penso o seguinte, se a pessoa ela é bem resolvida... Para mim não importa se o meu amigo ele é do catolicismo, da Umbanda, do Candomblé. O meu preconceito hoje é contra as pessoas mau caráteres. Se existe inclusive tem na religião. Quem tem em todas as religiões, sim, todas elas. Todas. Sabe, assim, a gente foi educado severamente, nós, né? E eu, muito do que a Ana compartilha aqui de algumas experiências, não com a mesma visão, mas... coisas que nós somos educadas, a gente viveu isso de se esconder debaixo da cama e tal. E não é porque nós não queríamos essa conexão, mas é porque tudo que é muito, como é que fala? Que vem com muita veemência, tem alguma coisa errada. Porque nós sermos educadas, por exemplo, dentro do catolicismo de uma forma severa, não impediu, por exemplo, que nosso pai traísse a nossa mãe. Exatamente. Não impediu. E a gente viveu, foi um dos períodos mais tenebrosos das nossas vidas. Tivemos que crescer rapidamente. Um pouco meio esta é a sua vida aqui. Onde nos obrigou a crescer muito. E eu falo que eu, Linda, talvez ainda tenha demorado um pouco mais até do que a Ana, a Mônica e o Neto. Por outras razões, mas por uma outra visão, por uma outra conexão. Sim. Mas foi muito difícil. E vocês veem como a religião... Não é uma questão que vai te dizer que você é um bom samaritano. Ele era fervoroso. E ele era fervoroso. Hoje ele não é fervoroso e ele evoluiu muito. Muito mais, exatamente. Hoje nós, por exemplo, somos muito mais conectadas com o nosso pai do que quando ele era fervoroso. Exatamente. Porque hoje é muito legal as reuniões que temos em casa, que hoje nós temos amigos evangélicos. Sim. Né? Do candomblé, da Umbanda e tal. Do catolicismo. Só que todo mundo se respeita. Ateus, agnósticos. Exatamente. Assim, e as pessoas se respeitam, porque não importa a religião, o trabalho, a filosofia de vida que você tenha, se você não souber respeitar o outro ser humano, tá errado.
sabe? Então, assim, acho que a pessoa tá indo numa igreja, se ela tá fazendo bem sem olhar a quem, ótimo. Porque eu falo que pessoas bem resolvidas e felizes não enchem o saco de ninguém. Ponto, né? Essa questão do quem quer faz, né? O seu tempo é exatamente nisso. Por quê? O que eu percebo, justamente por eu fazer atabaque, academia, trabalho e tal, você percebe que tem pessoas que preenchem maciçamente em um ponto a sua vida. O exemplo, na religião, você percebe que tem pessoas voltadas integralmente para isso. E aí prejudica em que sentido? As demais pessoas que ali são não têm o mesmo ritmo de vida daquela pessoa que é integralmente. E aí a pessoa não consegue ter uma visão de entendimento e respeito da rotina das outras pessoas, que nem eu, por exemplo, que distribuo um pouco para tudo. Né? Da academia, a mesma coisa. Pessoas que realmente acabam indo ao extremo, exagerando ao extremo, tanto na dieta quanto na atividade física, acaba se limitando ao meio social para não ter que comer uma fritura, porque eu falo porque... Vai numa festa de criança, que é uma coisa deliciosa, gente. Comer uma esfirra do Liga Esfirra, que eu amo, viu, gente? Comi 2 vezes no final de semana. Mas depois eu fui pra esteira. Mas assim, se limita, não toma uma taça de vinho. Isso também é demais. A pessoa não percebe, mas ela começa a ser um repelente até. Né? Você tem limitações de convivência com aquela pessoa. A gente nem convida, né? Não dá. Eu tô aqui comendo um pastel de feira, a menina tá tomando uma água. Não é por nada, mas tipo, fala, calma, relaxa, entende? Tudo bem, tem a empolgação do começo, mas você vê períodos passando e a pessoa continua cada vez mais naquilo. E tem gente que mergulha nisso e torna uma verdade absoluta. Complicado. Porque aí essa mesma pessoa que está aqui, só nessa vertente, eu vou continuar na própria religião, que é uma saúde espiritual. O problema é que a pessoa está integralmente nisso, lindo, maravilhoso, ok, bacana. Mas a pessoa pratica atividade física? Não. A pessoa, ela está em alguma formação profissional? Não. Ela tem tempo para a família? A pessoa tem tempo para a família. Se a família não for de dentro da espiritualidade, não conviver 24 horas, não vai ver. Não. A pessoa pega um livro de alguma outra coisa que não seja da religião para poder tomar uma leitura de um conteúdo? Não. A pessoa assiste um noticiário? Não. Mas... Você entende? Aí o que seria do 100%, a pessoa preenche 90%, 80% da espiritualidade nisso. E é aí onde peca. E aí aparece uma pessoa como eu sou a ovelha negra, né? Ali. Somos. Por quê? Porque eu vou separar o meu tempo para, um exemplo, tocar tabaco, que eu adoro, de terça-feira. Os dias que tem, a cada 15 dias, eu posso ir, eu vou. Quando eu não posso, eu até justifico para a mãe. Por quê? Às vezes, um exemplo, cai um simulado para magistratura, são 4 horas que eu fico treinando sem questões. E aí? Eu não tenho como, eu tenho que priorizar aqui e abrir mão daqui. Então, você tem que administrar isso. E acaba sendo 20% para cada um. E tem a minha filha, o final de semana que eu tô com ela. Então, academia, mesma coisa. Tem gente que exagera, a vida da pessoa é academia. Bobagem. E aí, como é que fica a convivência social? Como é, Ana, no seu dia a dia? Conta um pouquinho, compartilha um pouquinho da sua rotina e quais foram as dificuldades que você encontrou nessa jornada aí, até você chegar nesse ponto de equilíbrio. Porque você deve ter tido alguns momentos que você falou, putz, tá foda, não sei. Aqui tá apertando mais do que ali. Isso. Sim. Como é que... Conta um pouquinho dessa jornada. Tanto assim, que... Hoje você é mãe solo, né? Mãe solo, assim, sim. Tem uma grande participação do pai da sua filha, que é incrível. Ele é um paisaço, assim. Ele devia dar masterclass pra um monte de pai aí, porque ele é top. Ele é muito presente, muito... Sim. E eles são, eu vejo na Ana e no pai dela lá, um grande exemplo de que as pessoas podem se separar e, em nome do amor que viveram, continuar vivendo um amor diferente, de respeito, né? Sim. Eu me imagino, eu sou advogada e eu já fiz muitos divórcios. É verdade. E aí, exatamente por isso que você olha e fala, eu sei o que eu não quero para mim. A mesma coisa da infância e da adolescência. O retrato da minha mãe na submissão, eu falei, eu sei o que eu não quero para mim. Então, a mesma coisa veio dessa questão do divórcio. Eu tive divórcios que a gente ficou 4 horas e meia tentando convencer um casal a chegar a um consensual. E eles se odeiam. Mas assim...
eu falei, a gente tem, principalmente a mulher, não desmerecendo, mas a gente tem como conduzir, tem como utilizar do nosso intelecto para levar isso da melhor forma possível. Então, tanto que a minha orientação sempre para os divórcios é, se você tiver com alguém, por favor, não exponha isso agora, deixa encerrar tudo numa boa, deixar tudo, porque quem sofre é o menor, quem sofre é a criança. Por quê? Por causa da ira. Então, foi o que a gente mais procurou trabalhar, terminar da melhor maneira possível. Hoje, o Kleber, ele é muito presente, mas assim, agora voltando, um beijo para ele, ele é maravilhoso, rabugento e maravilhoso. Velho, né, gente? Ele é novo, mas cabeça de velho. Vou falar só de hoje. 5h40 da manhã, acordei, levantei 6h10, fiquei assistindo aula até 8h20, mas enquanto eu assisto aula, eu tô lavando uma louça, eu tô estendendo uma roupa, porque eu fico com o fone. Não entendo a matéria, volto mais um pouco, porque eu tento trabalhar mais o entendimento na memorização. Aí, paralelamente a isso, eu já vou tomando café também, e aí arrumo a cama, né? Aí, isso eu tenho uma Alexa, viu, gente? Não fico sem ela. Aí quando eu tinha que sair hoje 9h30 da manhã para essa empresa. Aí quando chega 10:50 eu já começo a acionar a Alexa para me dar timer a cada 10 minutos. Por quê? Eu tenho 10 minutos para poder organizar tudo que eu deixei bagunçadinho, 10 minutos para fazer minha mala com o computador e a pasta, e aí 10 minutos para me trocar e 10 minutos para pegar minhas coisas e ir. E exatamente, minha sócia chegou 9h30. Fomos para lá, de lá já tínhamos organizado para estar aqui. Então, voltamos, né, no horário, peguei meu carro, vim para cá, cá estou, isso por volta o quê? 5 e pouco, 6 horas da tarde, agora não sei. Daqui eu vou voltar, é óbvio que eu vou ver se minha filha já comeu, tal. Aí eu pego aquela 1 horinha, vou para academia. Eu preciso hoje de 1h20 na academia. Por quê? Tá. Eu vou fazer um pouco de membros superiores e esteira. E cardio, 40 minutos. Por quê? Eu já, antes de dormir, eu já me organizo para o dia seguinte. O meu dia de amanhã já está programado. Já cansou, um monte de gente já cansou só de escutar você falando, aí tenho certeza. Aí eu chego da academia, vou ainda fazer um fricassê de frango, que eu tô com vontade, e vou comer. E nisso minha filha já tá tomando banho dela e indo dormir, que ela também já entra numa disciplina, 9h30, 10 horas da noite, tá na cama. Porque ela levanta às 5h30 da manhã. E eu vejo ela levantando e tudo. Amanhã eu trabalho, eu vou estudar novamente, trabalhar também. 1 da tarde eu busco a minha filha, vou para Guarulhos resolver alguns negócios, volto para cá, umas 3h30 da tarde, trabalho mais um pouco, vou na dentista 5 horas, volto, trabalho mais um pouco, quando for umas 8h30 da noite eu vou treinar. E esse trabalhar, amanhã vai ser home. Por quê? Nós montamos uma estrutura hoje, a gente chama de flutuante, que eu recomendo para as mulheres, aí muitas mães, eu vi até uma reportagem, estão fazendo isso, para conseguir acompanhar o ritmo dos filhos. A rotina do que os seus filhos estão fazendo, que isso tem me ajudado bastante. Hoje em dia, você tem como alternar essa questão do home, sim, né? Então, hoje eu estava em empresa, amanhã eu vou trabalhar home. Quarta, quinta, empresa. Sexta, escritório. Porque a gente tem que estar lá vendo como é que tá. Então, é tudo uma questão de planejamento. Organização é a chave do negócio aí. E dá para fazer um pouquinho de tudo, dá. E aí, mas antes eu tinha dificuldade? Tinha. Principalmente quando eu tinha que ir todos os dias no escritório. Isso me limitava mais em conseguir evoluir, principalmente na proximidade com a minha filha. No entendimento ela tá uma pré-adolescente, então ela tá numa fase de conflitos. Sim. Então você tem que estar ali full time, né? Então tudo isso eu fui ajustando. É uma questão de ajuste. É uma questão de planejamento. É uma questão de programação. Eu lembro que quando eu pesava 92 quilos, eu estava na fase de iniciando, né, para valer a advocacia, eu estava amamentando, eu estava com a minha filha com crises asmáticas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava com N mudanças. E aí teve uma noite, que foi daí que eu emagreci.
Teve uma... Aí eu ainda estava casada com o pai da minha filha. Aí teve uma noite que eu falei para ele, vamos sair, que a gente precisa ver gente, a gente precisa, né, se mexer. Eu e ele gordinho, os dois gordinhos. Que ele também engordou comigo, gente. Ele me apoiou até nisso. Aí saímos. Fomos para uma balada. Chegou na balada, tinha uma moça magrinha, morena clara, cabelo preto, comprido. Foi mais forte que ele não conseguia parar de olhar para a moça. Por quê? Porque quando ele me conheceu... Era aquela moça. Era daquele jeito. Era aquela moça. Magrinha, com cabelo preto, né? Cuidada do perfil que ele gosta. Eu me senti péssima. Mas no momento ali eu me senti péssima como mulher, teve um desgaste nosso, óbvio, né? Ciumenta e tal. Fomos embora, acabou o rolê. Aquele dia a gente quase se separou, mas não. Respiramos fundo, porque aí ele desabafou. Foi um estopim para ele desabafar uma relação que estava afundando e a gente não estava vendo. Tava uma bosta. Desculpa, perdão da palavra. Mas é verdade, né, gente? Isso é vida real. Só que aquela noite foi um divisor de águas. Porque eu entendi ele, porque ele falou que ele tinha que fazer muito esforço para me ver como namorada dele, se é que vocês me entendem. Porque ele não via mais a Ana que ele tinha conhecido. Ou seja, você fez do limão uma limonada, né? E aí eu pensei comigo, eu tenho que sair de balada com ele, e a gente gostava muito de sair, a gente sempre saía. Ele que tem que ter trabalho comigo. Ele que tem que ficar... Os caras estão olhando, sei lá, entendeu? Eu tenho que olhar e falar, nossa, eu tô gata para né? Então, eu não pensei em fazer para agradar ele. Eu pensei em ficar bem comigo e, consequentemente, ele ia cuidar de mim, né? E foi o que aconteceu. Assim, comecei um processo de emagrecimento por causa da minha irmã, a Mônica, que ela tinha emagrecido 27 quilos. Eu olhei para ela e falei, eu quero ir lá. Aí eu cheguei nessa Nutri e falei para ela assim, escuta, eu gosto de comer. Se você falar para mim que eu não vou comer, puxar aquele papelzinho aí da gaveta, eu não volto mais aqui. Então, eu preciso que você me ajude. E outra, eu adoro feijoada. Adoro feijoada, gente. Demais. Até hoje eu como. Aí ela falou assim, calma, eu vou te ajudar, calma. E ela é nutri esportiva. Aí eu falei, ela falou, olha, primeiro, você tem que entender que você levou 9 meses para explodir de peso, né? Que a gestação foi um fator determinante para ficar com tanto 30 e poucos quilos a mais. Ela falou, é a mesma coisa o processo de emagrecimento. Você não pode agredir o corpo, se entupir de remédio e fazer uma coisa radical. Porque senão você volta tudo rápido de novo. Aí eu tive que ter paciência mesmo não tendo. Comecei o processo. Comecei a emagrecer. Com 7 meses e tinha eliminado 14 quilos. E chorava. Eu ainda me sinto gorda. Aí quando ela começou a medir e quando a minha roupa começou a ficar larga, fui para Nova York. Essa história, gente, é a melhor. Nós temos que compartilhar. Essa é uma das melhores histórias que tem. Gente. Antes de eu começar a emagrecer de verdade, gente. Essa foi demais. Essa história é top. Eu fui para Nova York. Tô lá com o Kleber, passeando pra lá e pra cá. Entrei na Diesel, que eu sou baiana enjoada. Entrei na Diesel. Fui lá no fundo das promoções lá da Diesel. Lá, gente, sempre vai no fundão, viu? Que o negócio é bom, tudo fundão. Vitória, vai lá, que é tudo barato. Cismei com uma calça. Até usei a calça esse fim de semana, tá folgadérrima. Catei a calça. Falei, nossa, eu gostei dessa calça. Tá no preço bom, né? É o BBB, bom, bonito e barato. Fui lá no fundão pôr a calça. A calça só entrou na minha panturrilha. De tão gorda que eu tava. E a calça era P. Eu olhei pra calça, tentei e falei, vou rasgar a calça. Não vou insistir, não. Tirei a calça, virei pra moça e falei assim, eu vou levar. Ela é pra presente? Não, é minha mesmo. Ela olhou pro meu marido e fez assim, she's crazy. Tipo, ela tá louca. Ela me tirou na minha frente. Uma preta, linda, magra, né, toda. Ela me tirou na minha cara. Ela falou, she's crazy. Aí ele, você vai levar essa calça? Vou, e eu vou entrar nessa calça. Eu vou entrar nessa calça. Foda.
Eu apertei 2 vezes essa calça. E hoje ela é folgada em mim. Viu, gente? É possível. E eu lembro que quando eu comecei a emagrecer, eu experimentava ela. Aí ela entrava na coxa, falava, ai, tá servindo. Quando ela entrou em mim pra valer, ela tava um balão. E eu usei ela esse fim de semana e nossa, folgada até demais. Então, assim, eu tive que ter paciência. Então, eu penso, por isso que eu falo, quem quer, faz. Porque você tem que entender que é um pouquinho por dia, em tudo. Na vida, tudo é um processo, né? Tudo é um processo, que nem... esse ano eu comecei para valer estudar para magistratura. Fui entender da estatística. A média, ainda mais eu que trabalho, sou mãe e tudo mais, tenho todas essas ocupações, é uma média de... Para você estar bem, o entendimento é de 3 anos. Eu prestei agora para São Paulo, foi por muito pouco, né? Eu bati ali na trave. Então eu falei, agora que eu não posso parar. Tem que começar de alguma forma, agora né? Eu tenho que as pessoas seguir. desistem logo no primeiro obstáculo. E aí eu já tenho a prova, né? Tá vindo aí a próxima de agosto. Então, assim, eu falei, é isso. É um pouquinho por dia. Uma dedicação por dia. Se dedicar um pouquinho. Eu sei, eu posso falar que não é fácil ser mãe. Não é fácil. Porque Ana, eu sozinha hoje, qualquer pão com ovo seria a minha janta. Qualquer arroz amanhecido com um pedaço de bife seria meu almoço. Qualquer cantinho de apartamento, mocó de 42 metros, resolvia para mim o chuveiro e um colchão. Mas quando você é mãe, você não quer menos para os seus filhos. Você quer uma boa comidinha. Você quer que ele durma quentinho. Você quer que ele tenha um bom estudo. Você... se volta, não tem como. Então, hoje, para mim, essa questão de ser mãe força a gente também a ser mais forte, a encarar mais a vida, né? Então, hoje, toda a estrutura que eu busco e me dedico a ter, que é de ter uma casa, né? Que eu tô nesse processo aí. A primeira coisa de quando eu visitei essa casa... que eu tô conjurando ela, a primeira coisa que eu vi, não fui eu. Foi sua filha. Foi a minha filha correndo pela casa, levando a amiga para dormir na casa, sabe? Assistindo os games dela, com os meus gatos correndo pela casa com ela, entende? É uma qualidade de vida para ela. Porque eu viveria em qualquer 40 metros, tranquilamente. Então, não é fácil ser mãe? Não. Mas é muito bom em que sentido? Você acorda mais forte. Você imagina a sua vida sem sua filha? Não. Você se lembra do quando não era mãe? Porque eu vi algumas mulheres falarem assim, eu não consigo lembrar. Ela falou, eu lembro que um dia eu fui solteira, mas sem ser mãe, eu não imagino como é que é não ter esse ser na minha vida, né? Assim. É porque o ser mãe é aquela experiência da gestação, aquela experiência... É um mundo totalmente desconhecido. E eu falo que mãe de 2, 3 filhos, elas são, para mais, elas são foda. Foda. Por quê? Porque são experiências que elas nasceram para isso. E aí você imagina, se eu vejo a minha filha em tudo que eu faço, imagina essas. Exatamente. E eu conheço mães que treinam, que são advogadas também, que estão na religião também, independente de ser evangélico, não importa. Tem suas práticas, né? Exatamente. Que também correm para o X. Que também fazem o dia virar 30 horas. Então, qual é o problema hoje das mulheres reais? Primeiro, se você quer... eu preciso começar minha academia. Nossa, eu tento, mas não consigo, não sei o quê. Primeira coisa, sai do Instagram. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou de escola de samba também, tá? Minha escola... eu sou da Gaviões, mas estou afastada. Esse ano eu não desfilei, mas logo mais. E eu sou da Unis de Vila Maria, que foi rebaixada, mas estamos lá, estamos juntos. Somos Vila Maria. Somos Vila Maria. Então, assim,
voltando para o que eu estava falando? Você tá falando sobre ser mãe, né? Essa coisa do mundo real, das mulheres reais. Então, eu tinha o Instagram lá, 30 mil pessoas, né? Todo dia alimentando. Mas eu alimentava o que era realmente a minha rotina. Juro para você, eu comecei o que você tá ali alimentando? Aí você já vai dar uma olhadinha no Instagram dos vizinhos, outros, né? Dos vizinhos. Gente do céu, eu comecei a ver uma mulherada. Eu tenho que falar, não dá. Eu comecei a ver uma mulherada que eu conheço no dia a dia, na que não vida era real, vida real. que não era nada daquilo. É verdade. É verdade. E aquilo começou a me dar um nervoso, um ranço. E aí eu comecei a falar assim, pior é que quem olhar o meu vai achar que eu tô montando. Que eu não tô sendo real, você entende? Entendo. Eu faço muita questão disso aqui. Aqui nos Cientistas e nas minhas redes, tanto no TikTok quanto no Instagram, eu faço questão de ser muito real. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou xingar, eu vou falar palavrão. Porque eu falo, gente, eu tô cansada. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. E eu imploro pra vocês, se conectem com a vida real. Eu não tô falando pra ver desgraça, não, falar logo português claro. Mas com pessoas de verdade, como Sim. eu, como a Ana, como a Mônica. Sim. Olhem pra vida real, que vai falar pra você, puta, hoje não deu, ó, tô falhando comigo, vamos lá. E que conseguem te motivar, mas com muita verdade. Sim. Porque esse negócio de, eu acordo 5 horas da manhã. Eu vi uma declaração do Tami falando o seguinte, que ele poderia colocar todos os dias que ele acorda às 5 horas da manhã, que ele faz isso e faz aquilo. Ele falou, eu poderia contratar uma equipe para fazer isso para mim, mas eu não vou fazer isso porque eu quero que as pessoas me vejam de verdade. E eu compartilho nas redes coisas de verdade. Hoje em dia eu não fico mais tanto no Instagram. Estamos transmitindo aqui também no Instagram, tem no canal, tem tudo mais, mas hoje eu tenho horas para gravar, eu me coloco horas para ver as redes, porque senão a gente não lê o livro, a gente não vai para academia, a gente não estuda. Eu estudo vai fazer uma pesquisa. Todos os dias, não vai fazer uma pesquisa. Eu trabalho com gente, com a cabeça de outro ser humano. Sim. Se eu não ler um artigo todo dia, eu não posso ajudar. E eu trago diversas situações, né? Sou terapeuta. Então eu tenho que... Eu gosto de trazer para a pessoa que vem até mim o maior conforto possível. Sim. Ferramentas para ela utilizar, porque eu não resolvo o problema de ninguém. Eu ajudo as pessoas a pensar e encontrar as melhores soluções. A viver o processo que você está falando aqui. Sim. Porque o grande problema, gente, das redes é que elas trazem instantaneidade. Exato. E não é instantâneo. Um processo de emagrecimento não é instantâneo. Um processo de amadurecimento de uma relação para chegar e se separar numa boa, como você fez, não é instantâneo. Exato. Se as pessoas não entenderem que a gente precisa se respeitar e respeitar o processo, e entender que nem todo mundo é igual, e buscar esse equilíbrio na vida, não dá. Quantos momentos você deve ter passado de situações que fala, cara, não tô dando conta. Precisou dar uma recuada para poder avançar. Sim. A gente precisa recuar para avançar. É filho chora e mãe não vê, né? Filho chora e mãe não vê. Então, essa questão das redes, gente, ela é nutritiva desde que você, como a gente falou do equilíbrio, vou lá, dou uma olhadinha, pega esse tempo aí, bota um timer, bota... E olha que coisa, eu tive um estopim para pegar ranço do Instagram. Porque eu tinha lá meus seguidores e tal, eu sei que eu ajudei muita gente, eu tenho orgulho de um amigo meu que me acompanhando emagreceu 42 quilos e tal. Foi muito bacana, mas eu não tenho vontade de postar. Eu peguei um ranço, eu não tenho. E quando eu posto, eu tenho 2 Instagram. Eu tenho um público que tá lá desativado, tá com 17 mil seguidores, posto uma vez ou outra, mas é muito raro. E tem o meu pessoal fechado, que esse já, como tem minha filha, minha vida, eu não gosto de expor dessa forma. Mas eu tive um estopim no Ana Nery Fit. O que foi? Com essa pegada de alimentação, do dia a dia, da academia, tal. Um período que você se bitola um pouquinho, eu seguia uma atleta. Que eu falava, putz, eu conheci ela na feira, eu falei, nossa, ela é da minha altura, o shape parecido, pô, bacana, vamos nessa. Segui ela, aí ela começou a mexer no rosto. Aí eu falei, não, mas por que ela mexeu no nariz, parecendo o Michael Jackson, nada contra o Michael Jackson, né, que Deus o tenha. Mas aquele nariz fino, aí por que ela mexeu com o rosto, ela é tão gata? Aí ela pôs aplicão. Aí eu poxa, meu cabelo dela é tão bonito. Eu, Ana, tá, gente? É uma crítica minha, tá? E ela, sem exagero, muito maravilhosa de corpo. O que ela fez? Ai, meu Deus. Colocou glúteo.
Mas assim, não foi pouco não, gente. Foi bastante. Eu falei, o que ela fez? E detalhe, eu falava, ai, meu bumbum, que eu quero ficar com o glúteo assim, né? Aí você vai lá pra academia, lembra dela, fala, desgraçada, quero ficar com a bunda assim também. Ela colocou o glúteo, me desanimou. Eu falei, por que ela mexeu com essa bunda? Desculpa, mas é verdade. Aí eu parei de seguir ela, que eu ia falar umas coisas pra ela, mas como eu falei, quer saber? Parei de seguir. Deixa. Porque o que ela tinha que tanto se mexer? E aí eu percebi o quê? Que eu estava numa iminência também de começar a mexer comigo para agradar o público no Instagram. Falei, oi? Falei, vai a merda, vai pra PQP, isso aqui não paga minhas contas. E eu nem fui atrás disso e nem quero expor minha vida dessa forma. Tudo bem, quem vive disso, quem gosta disso, quem curte isso. Mas eu me decepcionei a tal ponto que eu peguei ranço. Aí voltando... né? No que eu falei, você aí, que quer fazer uma academia? Poxa, eu tô devendo com a minha espiritualidade. Faz meses, anos que eu não piso na igreja, na Umbanda, no templo, no Bola de Neve, enfim. Faz tempo que eu não vou. Se você sair do Instagram, ou se você, pelo menos, procurar seguir pessoas que vão ali te incentivar de verdade, de uma forma positiva para esses caminhos, de você ouvir um culto, né? De você ouvir um atabaque, falar, nossa, me animei, vou dar um pulo lá no terreiro, dar uma limpada, banho de pipoca. Então, tudo bem. Mas o problema é a pessoa ficar 3, 4 horas do dia no Instagram. Não vem me falar que não tem tempo, não vem me falar que tá gordo, não vem me falar que tá tudo ruim. Isso influencia até no lado financeiro profissional. Lógico que influencia muito. Porque tem a diferença daquela pessoa que procura se informar, procura estudar, procura se aprimorar, procura se organizar. O que acontece com ela? Maquiavel falava, primeiro a virtude, depois a fortuna. Nicolau Maquiavel, primeira virtude. A fortuna é uma consequência. E a gente está falando de uma leitura de né, bem antiga, assim. Quem lê, se não leiam Maquiavel, acho que ele é muito atual. Taurino, inclusive. Maquiavel é muito atual e é muito sobre isso, gente. Sim. Na psicologia positiva, a gente fala muito sobre as virtudes e forças de caráter. Né? Eu sou formada em psicologia positiva, sou pós-graduada na área, e eu falo isso com muita propriedade. A gente primeiro precisa olhar para as nossas virtudes. Por isso que esse comparativo é muito para ruim de olhar para o lado, para nossa saúde, sabe? As redes, elas têm que servir como um parâmetro, assim, até porque eu quero e que eu não quero. Coloca um timer aí. No seu celular deve ter um timer. No meu celular eu coloquei. Eu comecei a prestar atenção o quanto eu estava perdendo tempo quando eu coloquei. Sim. Então eu tenho um limite hoje de tempo para olhar ali, sabe? Porque se eu não faço isso e reconhecer que a gente tem essa fraqueza é muito importante, a gente acaba se perdendo. Qual é o problema da concorrência feminina? É olhar muito pro lado. Mulheres não se apoiam, já falamos aqui, né? Mas a mulher, ela tem mania de falar mal de outra mulher. Olhar muito pro lado. Não, gente, seja referência, uma referência boa, mas não... Tanto que eu via muitas mulheres olhando, me stalkeando, mas eu sabia ali que era só pra me xingar, se irritar. Ai, meu Deus, não sei o quê. Então, assim, blá, blá, para elas também. Mas o que eu quero dizer, assim, as mulheres têm o agravante do universo feminino delas olharem muito para a grama da vizinha. Sim. Quando você parar de olhar para a grama da vizinha e seguir, você vai evoluir, você vai dar passos muito mais rápidos. E aí, quando você olhar para trás, aquele povo ocioso tá lá atrás. E com detalhe, geralmente quando você caminha para algo que você se identifica. Porque se você está crescendo, você está dentro da sua virtude. Se você está dentro da sua virtude, consequentemente começa a gerar frutos, que é a fortuna. Você passa, eu falo que quem trabalha com o que gosta não trabalha, né? Eu já ouvi isso há muitos anos atrás e eu concordo. Porque tem a diferença da mãe que acorda. Hoje é domingo, meu Deus do céu. Amanhã é segunda-feira, socorro. Deus me ajude, não é? Tem gente que entra em desespero com o domingo maior, não é isso? Então, a nossa época era os trapalhões, gente. Não, e eu tinha... Abafa. Apesar de que eu já falei, né? Tenho 43 anos. Tem gente que entra em desespero com o domingo maior.
Se você entrar em desespero com o domingo maior, então pensa que eu acho que você está no lugar errado. No lugar errado. Ah, mas eu tenho 3 filhos para criar. Ok. Então, o que você gosta de fazer? Vai estudar para o segmento do que você pretende, almeja ser. Porque, paralelamente a isso, vai pagando as contas e vai já se preparando para quando aparecer uma oportunidade, porque você vai jogar isso para o universo e vai trazer a oportunidade dentro daquilo que você quer, vai chegar o momento. E na hora que chegar o momento, você está preparada. E aí você pode ser mãe de 10 filhos, você vai tomar a atitude de correr para o X e ir atrás daquilo que você quer. Por isso que eu falo que não tem desculpa. Outra coisa, para de vitimismo. É um saco isso. Ai, tô de TPM, odeio o mundo, quero chorar. Tudo bem, mas para de vitimismo. Quer chamar atenção sendo vítima, você tá sendo uma idiota. Hoje eu tava comentando uma situação que assim, as pessoas falam, tá frio. Ah, que tá frio. Tá calor, ah, eu não aguento calor. Ah, é porque eu não sei o quê. Gente, as estações do ano, elas estão aí. Tá, não tem o que fazer. Você vai passar pelo frio, você vai passar pelo calor. E aí a pessoa tem 100 anos e tá reclamando da mesma coisa. Então tá bom, você vai continuar reclamando. Então, por que não se adaptar àquilo? Sim. Sabe? Ok, a gente tá agora na época do inverno. Ah, o que tem no inverno que eu gosto de fazer? No inverno eu gosto de vestir, colocar meu cachecol. Eu adoro o inverno. Eu, particularmente, a gente gosta, né? Eu Bastante. Gosto de colocar meu cachecol. Eu treino com mais disposição, Sim. porque aí eu não fico suando. Sim. Aí é a melhor época para quem quer fazer reeducação alimentar, para quem quer emagrecer e tal, porque aí, como você está pedindo muita coisa calórica, você vai invertendo, por isso procure um nutricionista, uma nutricionista, um personal, que vão te ajudar nisso. É a melhor época para cuidar do corpo. É a melhor época. É a melhor época. Eu falo que a melhor época para treinar é agora. É a melhor época para treinar, exatamente. E não é para construir um corpo de verão, é para construir um corpo para a vida. E para o seu bem-estar. Porque como é que você quer envelhecer? Eu tenho falado muito sobre isso, do envelhecimento. Aqui, nós estamos falando de mulheres quarentonas. Pega uma foto aí da sua avó, da sua mãe, quando elas tinham a nossa idade, tá? A Ana tem 43 e eu tenho 46. Quando elas tinham a nossa idade, para ver o quão velha elas pareciam. E olha pra gente hoje. Sim. Então, hoje você está se envelhecer com sabedoria, praticar uma atividade física, organizar o seu dia. Sim. Tudo isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais independente. Eu vou dar um exemplo para as que adoram uma desculpa. Eu não sou a perfeição, não, viu? Dei muita cabeçada, ainda dou, né? Erro em algumas situações, mas... E que bom, que é aprendizado. Sim. Senão, se a gente não erra, a gente não aprende. Né? Tanto que eu peguei ranço do Instagram pelo nível de perfeições, que não existe. Desculpa, pronto, falei. Quando eu comecei na advocacia, eu comecei estagiando. Eu lembro até hoje, ganhava R$450. E eu era gerente nacional de vendas de uma transportadora. Então, você imagina se eu ia largar um salário, né, paulada, para... e ganhar 450. Sabe o que eu fiz? Negociei, peguei uma vez por semana para ir. Eu saía de Bom Sucesso, ia até a República uma vez por semana, deixava meu carro ali no Belém, pegava o metrô, ia até o estágio de tributário. Renato, Silvio Almeida, Camilo, beijo enorme para vocês. E eu ficava ali 4 horas de uma vez por semana, vendo a movimentação das advogadas, vendo como era estagiar, vendo o calcanhar de Aquiles dos clientes, participando de algumas reuniões com eles, indo na Receita Federal com o Renato, só para entender. Aprender, né? Mas eu não podia mergulhar na advocacia porque eu vivia do transporte. O que eu comecei a fazer? Por isso que eu falei, vai estudando, vai entendendo aquele segmento que você quer. Com o tempo... era 5% da advocacia, o meu lucro, para 95% do transporte. Passaram-se 2 anos, eu ganhei num sorteio da OAB um suporte para computador. E a Tamires, minha sócia até hoje, já estagiava nesse mesmo escritório, que eu coloquei ela lá. E ela era a mesma coisa, ela fazia empresa e tal. 2 anos depois, uma olhou para a outra e falou assim, vamos arriscar, gente? Vamos... crua mesmo, crua, zero. Vamos nós dar cabeçada e fazer o nosso escritório? Bora. Eu lembro que era Cassoli e Advogados. 1 minuto de silêncio. Péssimo. Depois virou Nery e Rosseto. A gente fez até uma enquete na época, se era Santos e Rosseto e tal. Aí ficou Nery e Rosseto. Eu falei, bora, Nery e Rosseto, bora.
começamos com esse suporte de computador e um computador só. 3 anos depois, era 30% da advocacia para 70% do transporte. Aí, 4 anos para 5 depois, era 50-50. Aí começou a apertar. Porque eu comecei a captar cliente, tudo do segmento de transporte, comecei a fazer um serviço aqui, a Tamires começou a pegar ali das indústrias, a gente começou a pegar um serviço, e era fim de semana, e a gente, vamos cuidar desse processo aqui, e ao mesmo tempo eu tava vendendo frete, e ao mesmo tempo eu tava... E já tava casando, organizando casamento na época, né? Entende? Então, assim... Fazendo visita, buchão, barrigudona, mas fazendo visita, mantendo o meu transporte, mantendo a minha advocacia. Até que quando eu tive a minha filha, eu falei assim, eu não quero mais o transporte por enquanto, mas eu vou trabalhar como autônoma, mas eu vou investir na minha advocacia, no Nery Rosseto. E aí a Tamires, doidona que nem eu, falou, bora. E aí abrimos, para valer, com registro, CNPJ e tal. E aí passaram-se, né... 11 anos. 11 anos. Do CNPJ do Nery. Não, 11. Tem um pouco mais, eu acho. Não sei. Tem que fazer conta. Mas assim, por isso que eu volto pra mulherada. Não me venha dizer, mas eu queria ser dentista, mas hoje eu sou recepcionista de... Filha, vai ser recepcionista, então, num consultório dentário. Vai ficar, tudo pegando o esquema. Vai ver como que é o negócio. Quem quer, faz acontecer. Eu vou contar, aproveitando o gancho da Ana, vou contar um pouquinho da minha parte nesse sentido. Você acompanhou. Eu fiquei 3 anos fazendo parte da equipe de treinamentos do Rodrigo, do Fonseca. Um beijo pro Rô também, que me apoiou muito nesse sentido, né? Da SBIE. Fazendo ali o malabarismo e também trabalhando em eventos. Mas trabalhando também na SBIE. Trabalhando, né? Não pagava minhas contas. Não era o que me mantinha, mas era onde eu tinha que aprender. Hoje, para cuidar de pessoas, eu participei de trocentos treinamentos como equipe, ajudei, né, ali na parte da terapia de trocentas pessoas, dando treinamentos para não sei quantas mil pessoas, dando treinamento de final de semana, para o dia que eu cheguei e falei assim, agora chegou a hora de eu ir sozinha. Sim, e eu comecei, eu tenho uma foto... É igual bebê, quando começa a andar. Aí veio a pandemia, deu uma balde d'água nos meus planos, porque eu saí em dezembro da SBIE e para começar, né, para começar a me arriscar mais na minha área, de forma independente, veio a pandemia em março. E eu falei, e agora? E fui me arrastando. Gente, tem uma foto que eu preciso até postar de novo. Eu tinha, acho que a Ana lembra, eu tinha uma lata de tinta e o meu computador na minha primeira sala. É isso aí. Foi assim que eu comecei. É uma alegria, né? E eu olho para essa foto, eu falo, cara, e hoje eu olho pro meu escritório, toda vez que eu tô lá, eu tiro uma foto, quase toda semana eu posto, porque eu tenho tanto orgulho da minha trajetória. Nesse momento está sendo um momento muito crucial, porque agora eu estou largando quase que de vez ali eventos e tal, e é como começar tudo de novo. Soltar. E é difícil soltar. Não é fácil, gente. Não. A gente não está dizendo aqui... Acho que é por isso que a gente está aqui falando para vocês. Não é fácil tomar uma atitude, tomar uma decisão. Mas daqui a 1 ano, será que eu não ia ter querido começar 1 ano atrás? Você entende? Porque um pouquinho por dia? Porque se você não faz, você nunca vai saber. É igual aqui, a gente fala das redes, eu falo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Hoje eu utilizo muito mais a rede vizinha, o Instagram, eu uso mais o TikTok até, porque eu acho ela mais real. Porque eu falo que todos os dias da minha vida eu posso tocar a vida de uma pessoa, eu já cumpri a minha meta. Então hoje, quando eu tô chateada, eu falo, quando eu não tô, eu falo, eu gosto de postar que eu tô indo treinar, que eu tô com alergia, que eu tô não sei o quê, pra falar, gente, a vida é real. Tem dia que eu não tô bem, eu falo, não tô bem. E é muito importante, porque eu quero falar pra vocês, é isso. A gente... Né? Nós somos mulheres reais querendo ajudar outras mulheres a viver de verdade. Sim. E olhar para essas mulheres e que vocês se olhem. E vale para alguns homens também, sabe? Sim. Se olhem e falem assim, cara, é possível me cuidar, é possível eu fazer uma atividade física, eu trabalhar, amar o meu trabalho. E vou falar uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a sua insatisfação com o seu trabalho não é com o seu trabalho. É com você. É com você.
você não tá feliz, você não tá bem, você não tá se encontrando, e aí você vai trocar de 10 empregos, você sempre vai ser, seu chefe vai sempre ser um bosta, seus colegas vão sempre ser uns bostas, porque você vai estar atraindo isso pra sua vida. Sim. Então, na hora que você olhar e ver que tudo sempre tá do mesmo jeito, é com você. E, gente, pessoas infelizes se irritam com pessoas felizes. Exato. Pessoas infelizes se irritam. Mas assim, faz um pouquinho por dia para você, né? Eu ouvi um colega, acho que há 1 ou 2 anos atrás, hoje ele tá estourado na advocacia, que ele falou assim, ele ouviu isso de alguém, eu quero me ver daqui a 5 anos. E aí por isso que eu comecei para valer a magistratura esse ano, porque eu penso, daqui a 5 anos eu sei como eu quero estar, e eu estarei. Então, se projeta daqui a 5 anos, é muito, ok. Dependendo do que você quer, você vai precisar para amadurecer os 5 anos. Mas faz um pouquinho por dia por você. E para de olhar para o lado. Isso, se comparar. Nada de vitimismo, para de olhar para o lado. Vai atrás de trabalhar com algo que você goste e se identifique, sim. E hoje o mercado está propenso para isso, sim. Joga para o universo, pede que isso aconteça. Mas se prepare para isso também. Não é, eu só queria. Não, vai atrás disso. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, uma desculpa. Essa frase é perfeita, né? E outra coisa, faz silente. Faz quietinho. Sabe o que eu fiz uma vez? Uma amiga minha estava tentando emagrecer. Ai, Ana, mas eu trabalho num lugar que só tem mulher de estética lá. E a mulherada pede lanche, McDonald's é um inferno. Ai, socorro, porque ela era influenciável na questão alimentar e tadinha. Como é que ela ia fazer, né? E não ia levar lá arroz com batata doce, né? Frango. E frango. Eu falei pra ela, sabe o que você faz? Você sai, não leva a marmita. Sai, vai comer fora. Vai num restaurante lá, come, pega um PFzinho e tal. Volta, quando elas falarem, nós vamos pedir os lanches, você quer? Você fala, puta, eu acabei de comer um x-tudo. Ou seja, silêncio, não fala o que você está fazendo. Porque as pessoas não te incentivam, tá? Quando você está conseguindo as coisas, elas não te incentivam. Exatamente. Já escutei assim uma vez, você está muito magra. Eu olhei e falei, mas eu tô feliz. Não, você tá muito magra, mas... Porque gente, era um peso normal. Mas por quê? Porque a pessoa que falou pra mim era uma pessoa que estava... nitidamente falava sempre que não estava feliz, que não sei o quê, que não conseguia comer direito. E comer bem não é sacrifício, gente. A gente come muito e bem. A gente não dispensa um churrasco, uma feijoada, uma pizza, um japonês, nada. Só que, por exemplo, durante a semana, a gente costuma equilibrar. Sim. Por exemplo, eu sei que quinta-feira eu tenho uma festa, tenho um aniversário para ir. Então, durante a semana eu vou segurar a onda. Porque eu não vou para um lugar para não comer, para não celebrar, não comemorar, né? A palavra comer, comemorar com as pessoas. E é quando você entende esse equilíbrio na sua vida, aí as coisas começam a fazer mais sentido. E é verdade, porque sábado à noite eu pedi esfirra fechada, que eu adoro, né? E quibe, com um recheio de catupiry. Porque eu tenho uma rotina que me favorece no sentido de eu me permitia isso. Exatamente. Detalhe, eu adoro tomar um vinhozinho e adoro, como uma boa pessoa criada na Chapada Diamantina, eu gosto de pinga. De degustar essa parte gourmet nossa. Então, assim, se eu tiver que segurar a onda aqui para poder tomar o meu vinho, eu vou segurar. O importante é o entendimento da alimentação também. Né? Você começa a questionar quem vai aí procurar emagrecer e tal. Primeiro começa a questionar a pessoa que você buscar como profissional para te orientar, questionar o porquê daquela alimentação, o porquê que eu tenho que comer isso, o porquê que é importante eu consumir aquilo, que aí você vai entendendo, é um estudo a alimentação também. Que aí você vai entendendo, com o tempo, naturalmente você vai administrando a sua própria alimentação. É verdade. Que hoje é o meu caso. Hoje eu entendo, não, eu comi muito carbo hoje, vou segurar a onda, vou aqui à noite para um negócio mais leve. Você consegue administrar isso. Entender que, por exemplo, com o passar dos anos, principalmente nós mulheres, né, nós mulheres temos as questões hormonais. Sim. Então a gente tem que procurar profissional. A Regina, que é a Nutri, que ela já até veio aqui, que hoje me acompanha, fala, Linda, a gente tem que olhar. E não é você, tô velho, não é isso. O metabolismo muda, tudo muda. Sim. Ana, nosso papo tá chegando ao fim. Nossa, gente, foi rápido, né? Eu nem sei se eu falei tudo que eu queria, mas... Depois a gente traz de novo. Foi. Depois pra você dar um conselho, falar assim pra mulherada, falar, cara, olha,
é mais ou menos esse caminho, né? Dentro da sua verdade, dentro da realidade, dentro daquilo que você acredita que é bom, qual o conselho que você daria para essa mulherada, para essas pessoas no geral que estão querendo aí, estão merecendo? Acho que lembrem-se sempre disso. Vocês merecem viver sua melhor versão. Qual o conselho você daria, Ana? Eu daria o conselho para toda e qualquer pessoa, não é só para mulher, porque eu ajudei homens também, sim, né? Seja surdo. Em que sentido? Não acredite em ninguém que falar que você não consegue. Porque você consegue sim. Seja teimoso, seja teimosa. Você consegue um pouquinho por dia. E aí quando você vê, você vai se animar e você vai acreditar cada vez mais em você. Se afaste das pessoas ou fale o mínimo possível da sua intenção, do seu objetivo, para pessoas que facilmente te subestimam. Isso não importa, isso é para tudo, para religiosidade, para estética, para saúde, para profissional, para pessoal, para como mãe, que muitas mães se cobram. Então, assim, seja surda. Seja surda. E o segundo conselho, não olhe para o lado. Não fique olhando a grama do vizinho. Porque cada vez que você olhar, você anda menos. Você caminha menos para a sua evolução. Tá? Então, não olhe para o lado. Para criar os seus filhos, não olhe para o lado. Para trabalhar, não olhe para o lado. Para que seja emagrecer, para cuidar da sua saúde, não olhe para o lado. E você que esteja até com uma enfermidade, não duvide da sua capacidade de cura. Acredite, isso aqui, ó, faz muita coisa, faz muito estrago e faz muita evolução. Então, seja surdo e não olhe para o lado. É o que eu tenho a dizer. A primeira, né, pegando o gancho da Ana aí, é o seguinte. As pessoas falam muito no viver o seu 100%. Entenda que se no ano você todos os dias fizer 1%, você tem 365. Formiguinha. Trabalhinho de formiguinha. É isso que faz você crescer. E a nossa mente, ela é muito poderosa. Por isso que eu falo sempre do equilíbrio da alma, da mente e do corpo. Quando a gente começa a entender que a partir daqui eu consigo mudar todo o meu todo, as coisas fazem diferença. Você vai tropeçar no meio do caminho? Sim, muitas vezes. E que bom, porque isso vai te ajudar a parar, pensar, raciocinar, recalcular rotas, né? Dar uma segurada na onda muitas vezes e continuar firme e forte na sua direção. Tenham pessoas como exemplo, mas olhe no espelho e seja o seu maior exemplo. Olhe para você e tenha orgulho da sua história. Olhe para sua virtude. Sim. Tá? E se você gostou desse programa, se você está curtindo o nosso canal aqui, tá? Tem muita coisa boa para acontecer aí. Tem um e-book aí para ser lançado. Tem o workshop mentoriar que já vai ter a segunda turma, tá? E aí manda para a galera que está merecendo, que está precisando ser incentivada por pessoas reais, pela vida real. Porque vivendo de uma forma mais verdadeira, conectado com a sua verdade, você vai muito mais longe do que viver no mundo da fantasia. O mundo da fantasia é muito bom ali na telinha, mas na vida real ele não funciona. Isso vai te enlouquecer. Bora? Até mais, gente!